Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de Santa Cecília. Santa Cecília que, há quem diga que dentre as virgens, ela é a segunda, isto é, depois da Virgem Maria. Por quê? Porque é virgem, manteve a virgindade mesmo casada e coroou a virgindade com o martírio. Então, algo de especial, de excepcional. É uma das poucas virgens que tem o nome inscrito no cânon da missa. Nós hoje iremos rezar o cânon romano, a chamada primeira oração eucarística, em que Santa Cecília está lá com o seu nome, e é a santa com o maior número de igrejas a ela dedicada em Roma, já que na Idade Média ela era uma das santas de maior número de devotos, de maior devoção. Então estamos falando aqui de uma santa grande, de uma santa bela pela sua vida. Então, quem foi Santa Cecília? Ela nasceu e viveu entre os séculos II e III. Pertencia a uma antiga família nobre, a uma antiga família romana, família nobre. Então, uma família muito respeitada. E diz que ela tinha feito um voto particular de se consagrar totalmente a Deus. Ela queria ser totalmente de Cristo. Ela era cristã. Os seus pais não sabiam desse voto que ela havia feito a Deus, e os seus pais a deram em casamento. Recordemos, meus santos, que nós estamos aqui num período em que a igreja era perseguida. Nós estamos aqui num período em que ser cristão era crime. Estamos aqui num período em que, quando você era cristão, você estava colocando em segundo lugar, em segundo, terceiro, quarto, quinto lugares, o seu conforto, a sua estabilidade financeira, a sua saúde, a sua segurança, a sua tranquilidade. Tudo isso você colocava abaixo da sua fé, porque quando você se tornava cristão, você consequentemente você comprometia os seus bens, porque se você fosse descoberto, você perderia os bens. Se você fosse descoberto, você, se fosse homem,
você não poderia exercer função pública. Se você fosse descoberto e fosse nobre, você perderia os seus títulos e os seus bens. E se nesse caminho criminoso você perseverasse, você seria morto. Percebe aqui, meus santos, quando nós olhamos para o quanto os nossos irmãos sacrificaram, e nós olhamos o que nos é pedido a nós, dá até vergonha. Porque hoje, o que é que se exige de um cristão? Que ele não use roupa curta, que ele não escute música indecente, que ele tenha um namoro casto, além dos mandamentos que são próprios a todos nós. Mas no tempo de Santa Cecília, além dos mandamentos que dizem respeito a todos nós, era exigido a eles que eles renunciassem o conforto, a segurança, a paz neste mundo, porque você vivia sempre com uma espada sobre a sua cabeça, porque de uma hora para outra você seria descoberto, de uma hora para outra um vizinho entregaria a você, dizendo: ele é cristão, aquela família é cristã, e aí, bum, você perderia todos os seus bens, e estaria, estaria determinada uma sorte terrível para você. Hoje então os cristãos reclamam, porque tem que ir à missa todos os domingos. Os cristãos ficam revoltados com algo: porque eu não posso me separar, porque eu não posso tomar pílula anticoncepcional. E você para e diz: como os cristãos se tornaram medíocres. Pior, meus santos, deixa eu dizer essa frase de uma maneira mais adequada: como os cristãos nos tornamos, não apenas se tornaram, mas como os cristãos nos tornamos medíocres, porque num pequeno sacrifício que por Cristo fazemos, achamos que é algo extraordinário, quando os cristãos de antigamente sacrificavam a própria vida. Muito bem, então Santa Cecília foi dada em casamento, e diz a Valeriano, um outro nobre pagão, e diz que na noite de núpcias ela disse ao seu esposo que ela tinha consagrado a sua virgindade a Deus, que ela pertencia a Deus e que não poderia ser tocada por homem algum, e que ela tinha um anjo protetor, o seu anjo da guarda, que todos nós temos, não vemos, mas temos. Mas ela via, Santa Cecília via o seu anjo da guarda, e que ela tinha um anjo protetor, e que a guardava, e que se ele a tentasse tocar, o anjo lhe faria mal. E diz aqui, meus santos, que Valeriano é tocado pela graça de Deus, sem dúvidas, meu santo, porque uma outra pessoa, sem a graça de Deus, acharia que isso era uma balela, uma mentira, uma história apenas porque ela estava com medo, porque já que era uma jovem, uma virgem, então estava com medo e inventando história. Mas diz que Valeriano é tocado pela graça e crê, acredita naquela palavra e se deixa convencer e aceita ele também se deixar batizar, e ambos viverem a castidade, e ambos viverem a completa castidade, sem ter contato sexual algum. Ele só pediu uma coisa a Deus, pediu pelo seu irmão Tibúrcio, que ele também se convertesse, e essa graça não lhe foi negada. Diz então que Tibúrcio também se deixou batizar, e os três, Tibúrcio,
Valeriano e Cecília, como cristãos, viviam às escondidas a sua fé, mas foram denunciados e foram descobertos. Aqui, alguém, um louco sem fé, poderia dizer: imagine, eles fizeram tantos sacrifícios e Deus não os protegeu. Eles fizeram tantos sacrifícios e Deus não cuidou deles. E, meus santos, é porque nós não compreendemos, nós somos carentes de fé, nós somos carentes de sabedoria, nós somos nécios. Nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a sabedoria do alto e nós compreendamos que é maravilhoso sofrer por Cristo, que é maravilhoso sofrer por causa da fé. Então deixa eu aqui exemplificar. É maravilhoso um pai e uma mãe que, porque fiéis a Deus, terão a vida mais simples e às vezes até mesmo pobre, porque terão que ter mais filhos, porque não viverão a sua sexualidade de uma maneira fechada, porque por causa da sua fidelidade a Deus, terão 4, 5, 6 filhos, eles que no início queriam no máximo ter 2, para ter uma vida econômica segura, para ter uma falsa, ilusória estabilidade familiar, para poder fazer pelo menos de vez em quando alguma viagem e ter alguns recursos da tecnologia, um celular do ano, quem sabe. Mas por amor a Cristo, resolveram ser mais pobres, porque é claro, tendo mais filhos, mais gastos. A esposa que diz: eu vou comprometer a beleza do meu corpo, tendo mais filhos. Mas por amor a Cristo, e pela certeza de que um dia receberei um corpo glorioso, um corpo ressuscitado, eu perco algo por Cristo. É aquela mocinha no seu namoro que já tentou persuadir o seu namorado para um namoro casto, e ele fica sempre tentando avançar o sinal, e ela num dado momento diz: chega, tchau, siga o seu caminho, que eu sigo o meu com Deus. E ela até gostava daquele rapaz, mas ela ama a Cristo, e ela prefere perder tudo a perder Cristo. É aquela mulher ou aquele homem que por causa de algo houve uma separação. Eles eram casados na igreja, houve uma separação por N motivos, um retorno se tornou impossível, mas eles permanecem castos no estado em que se encontram, ou ele ou ela. Uma das partes se casou novamente, e a parte que ficou solteira, por causa de Cristo, viveu e vive a solidão. Aqui, meus santos, eu dei alguns exemplos. É aquele rapaz, é aquela moça homossexual, que percebe no seu coração, que percebe nas inclinações dos seus afetos, um desejo por pessoas do mesmo sexo, e ao invés de se revoltar contra Deus dizendo: eu nasci assim, Deus é que me deu esses desejos, e ao invés disso dizer, essa pessoa diz: eu me oferecerei em sacrifício a Deus, viverei a castidade, dominando os instintos do meu corpo e dos meus afetos. Por quê? Porque crê numa recompensa maior, crê no amor de Deus pelo qual vale a pena se sacrificar, crê, não sente necessariamente, percebe? Às vezes você não sente o que você crê, mas você crê. Você não sente o céu que você espera, você não sente o cuidado de Deus no qual você crê, você não sente a alegria perpétua para a qual você se prepara, mas você crê, e por ela, por aquela fé, por aquela esperança, você se sacrifica.
Entende aqui, meus santos? Foi isso o que viveram Tibúrcio, Valeriano e Cecília. E foi por isso que eles renunciaram a todo o conforto e a toda a riqueza de que dispunham. Eles tinham tudo isso, e tudo isso eles colocaram em segundo plano. Eles tinham juventude, e pelo menos a ilusão esta que muitos nós temos, de uma vida longa, e no caso deles, confortável, gozosa, porque juventude, saúde e dinheiro, nossa, tem tudo para o mundo, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Não é assim que a gente canta no final do ano? Quer dizer, cantam os pagãos, né? Que para nós o que importa é a fé em Deus, que nos garante a felicidade pela qual vale verdadeiramente batalhar. Pois bem, eu ia pregar bem pouquinho, que estou com a garganta ruim. Pois bem, então, eles foram descobertos, e Tibúrcio e Valeriano, os dois irmãos, que coisa bonita, né? Dois irmãos santos, né? Conhecemos São Cosme e Damião, e Tibúrcio e Valeriano, dois irmãos, são decapitados por causa da fé. Recebem 3 golpes no pescoço, porque eram cidadãos romanos, eram nobres, e morrem derramando o próprio sangue por Cristo. E, meus santos, não há vida mais feliz do que morrer por Cristo. Não há vida mais feliz do que derramar o sangue por Cristo. E se a nós não nos for dada a graça do martírio sangrento, a nós nos é dada a graça do martírio branco, o martírio de cada dia, a renúncia da própria vontade em cada dia, o derramamento da própria vontade, o derramamento do próprio sangue, daquilo que nos é valioso, por amor a Cristo. E às vezes o que nos é valioso é até pecaminoso, e por amor a Cristo nós perdemos aquilo, como os mártires perderam o próprio sangue. Pois bem, então meditemos. A nós nos é dada a graça do martírio branco, do seguimento a Cristo em cada dia, da perda de algo por Cristo em cada dia. E se não for uma grande perda, você pode fazer com grande amor, e por Deus será recebido com grande alegria. O que importa é o amor que nós colocamos naquilo que nós fazemos, sejam coisas grandes, sejam coisas pequenas. O que importa é o amor com que nós oferecemos a Deus, seja uma gema, um diamante precioso, seja um desenho rabiscado de uma criança que diz: papai, olha aqui o Senhor. O que importa é o amor com que nós colocamos, porque o nosso Deus, que é amor, Ele vê o amor com que nós oferecemos aquilo que a Ele oferecemos. Pois bem, então Tibúrcio e Valeriano foram decapitados e tentaram persuadir Cecília, quem sabe a ela oferecer, loucos, né? Loucos. Ela já era rica, gente, como assim? Mas quem só tem olhos para a riqueza, acha que ela é irresistível. Quem só tem olhos para as coisas do mundo, acha que as coisas do mundo são irresistíveis. E a Cecília ofereceram ninharias, isto é, ofereceram a ela mais títulos de nobreza, ofereceram a ela mais posses, ofereceram a ela todo o conforto e alegria que este mundo possa oferecer. E na sua fragilidade feminina, mas na fortaleza da sua fé, ela disse que nada daquilo ela trocaria pelo céu, e que nenhum amor neste mundo poderia se equiparar ao amor do seu Deus por ela. Ela estava decidida, ela estava com uma determinação de
causar admiração até numa Santa Teresa d'Ávila. Ela estava numa determinação de não perder a glória do martírio, de não perder aquela graça que ao seu marido e ao seu cunhado foram oferecidas. E diz então que nela também foram dadas que os algozes então, cheios de ódio, deram a ela então uma morte mais dolorosa, mais lenta, porque é claro, né, as 3 machadadas, por mais dolorosas que sejam, é uma morte mais rápida do que a morte sendo cozida lentamente no quarto quente, como se fosse numa sauna quentíssima, e foi colocada num quarto quente, e os vapores, né, foram colocados ao máximo, para que ela fosse cozida viva. Uma morte, sem sombra de dúvidas, terrível, né? Seria um misto de morrer queimado e morrer afogado, que, não sei vocês, eu sempre quando penso numa morte terrível, sempre eu fico em dúvida, qual seria a pior, queimado vivo ou afogado, que devem ser mortes, crê em Deus Pai. Pois bem, a morte asfixiada em gases quentes, tem um misto das duas coisas, e diz que Cecília, como os jovens na fornalha, cantava louvores naquela sauna quentíssima. O que é que esta mulher, padroeira dos músicos, nos ensina? A cantar louvores a Deus com lágrimas nos olhos, a louvar a Deus no seu sofrimento cotidiano. Eu não sei quais são os seus sofrimentos, mas você sabe quais são as suas renúncias, e ao invés de você ficar se lamentando, se lamuriando, reclamando, dizendo, fazendo chantagens emocionais com Deus, meu Deus, o Senhor não está vendo o quanto eu estou sofrendo, chantagista, ao invés de você ficar se lamentando, de você louvar e bendizer: Senhor, é esta a tua vontade? É esta a tua permissão? Eu a beijo, eu a quero, eu quero o que tu queres, eu quero o que tu permites. É assim que a tua divina providência regerá a minha vida. Eu louvarei a tua divina providência na minha vida. E diz que os louvores de Cecília, na sala asfixiante, encheram de ódio os seus algozes. É assim, meus santos, os demônios não suportam os louvores, porque quando o diabo nos tenta e atrai sobre nós desgraças, e nós as transformamos em trampolim para Deus, isso os enlouquece, porque aquilo que seria a nossa perdição, tornou-se ocasião de maior amor, de maior louvor, de maior confiança. E Cecília então cantava louvores a Deus, e isso se espalhou por todos os cristãos que sabiam que Cecília, cristã, tinha sido entregue à morte, e aquilo animou outros cristãos também a aprenderem a sofrer com alegria, a aprender a sofrer com serenidade. Mas padre, mas e os meus sentimentos se revoltam? Mas você ultrapassa o plano do sentimento e aprende a sofrer na fé. Você supera o plano animal em que você vive tudo a partir do que você vê e do que você sente, e você aprende a viver a partir daquilo que você não vê e daquilo que você não sente, mas daquilo que você crê. O justo vive da fé. E os louvores de Cecília, aterrorizantes aos demônios, fez com que lhe abrissem a sala, lhe tirassem daquela sauna em que eles queriam matá-la, e lhe dessem 3 machadadas no pescoço. E Deus caprichou, Deus não permitiu que Cecília morresse.
Meus irmãos, eu não estou romantizando. É claro que dessa maneira o sofrimento de Cecília aumentou, mas a ocasião de amar a Deus aumentou ainda mais, porque Cecília agora, com o pescoço quase que totalmente separado do corpo, ela agora cantava e testemunhava a sua fé. E segundo as leis romanas, ela não podia mais ser violentada, agredida, porque no máximo 3 machadadas no pescoço. Ela era cidadã romana, ela era uma nobre, e Deus permitiu que por 3 dias ela passasse sangrando, cantando e testemunhando a sua fé. E com a sua morte, ou melhor, com o seu sofrimento, ela ganhou ainda muitas almas, porque muitos pagãos, diante daquilo, como é que alguém pode sofrer tanto e mesmo assim amar tanto? Como é que alguém pode sofrer tanto e mesmo assim não abjurar, não renunciar à sua fé? Como é que alguém pode sofrer tanto e mesmo assim cantar louvores a Deus? E muitos se deixaram converter. Meus santos, hoje é dia de Santa Cecília, Santa Grande, que amor muito. Peçamos a Deus, por intercessão da primeira Virgem, a rainha de todas as virgens, peçamos por intercessão de Nossa Senhora e por intercessão de Santa Cecília, para que nós também saibamos cantar os louvores de Deus e testemunhar a nossa fé, mesmo com lágrimas nos olhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.